espaço para eu poder compartilhar com vocês mais uma breve apresentação aí. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Eu não sei vocês, mas estou simplesmente amando todas as falas, os temas abordados, a organização, né, desse evento online. Para mim está sendo primoroso. Estão todos de parabéns. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à primeira jornada de psicanálise do Instituto Avia. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Ribas. Eu sou da equipe do Instituto do Suporte Acadêmico. O próximo tema, como vocês viram, será a formação do psicanalista nos dias atuais. Mais um tema, né, o terceiro tema de hoje, e todos eles realmente nos interessam muito, interessa muito a todos nós, né, na nossa jornada. Esse tema será apresentado pelo professor Alexandre Alonso, que é o coordenador do curso de psicanálise do Instituto Avia. O professor Alexandre é doutor em psicanálise e sociologia, mestre em psicanálise, especialista em teorias psicanalíticas, especialista em psicanálise, especialista em neuropsicanálise, psicanalista clínico e membro da ONP. Então, é com muito prazer que a gente chama para a telinha o nosso querido professor Alexandre. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo Obrigado pela jóia. apresentação, né? Depois de apresentar tantos, vem aí, pelo menos, as suas palavras aí para poder dar essa conexão, né, nesse momento, nessa parte do encontro. Obrigado pela participação, pela Por ajuda em nada. tudo, mais uma vez, pelo suporte que você tem nos oferecido com tanta frequência no Instituto. E claro, tudo isso é possível, todo esse evento é possível com o esforço, a contribuição de todos nós, e Com também estendo a certeza. minha gratidão e agradecimento a você, viu? Obrigado. Sucesso na sua fala. Obrigado. Bom, pessoal, falar em sucesso na fala é um grande desafio, depois desse ciclo de palestras incríveis, né, apresentado aí pelo nosso querido amigo Cleo Bessi, falando sobre a cura em psicanálise, ao mesmo tempo, nós falando aí sobre a noção do luto, né, pensar um pouco essa noção do luto aí também, eu acho que, sem dúvida, representa uma oportunidade, vamos tratar assim, para que nós possamos conectar um pouco esse momento que nós estamos vivendo, né? Porque se trata de uma excelente oportunidade para todos nós, no sentido de entender o quanto é profundo, verdadeiro, e requer de nós um olhar sincero sobre essa nossa etapa de formação na psicanálise clínica. Eu fiquei pensando como começar, né, como iniciar aí falando sobre a formação do psicanalista nos dias atuais, porque uma coisa que me vem muito à cabeça, pensar nos dias de hoje, é pensar em dias céleres, muito agitados, né, com muitas obrigações, e nós quase que vivemos diversos papéis, né, nós somos esse ser social, esse ator social, representando diversos papéis, como pai, como mãe, como filho, como cônjuge, como irmão, como amigo, como colega de trabalho. Então, são tantos papéis, são tantas demandas, e aí a gente ainda tem que lembrar que existe uma demanda adicional, que é essa demanda que tem a ver com a formação.
É claro que a palavra formação, ela acaba trazendo também uma conotação muito formal, né, sobre que história é essa de formação em psicanálise, como que se dá tudo isso, né? É possível que algum dia eu me torne um analista, é possível que algum dia eu me coloque nessa posição análoga do meu analista, é claro, tudo é possível, né? Mas a gente precisa talvez discutir um pouco, e eu fiz vários apontamentos para que nós pudéssemos discutir um pouco sobre a noção e a formação eh, do psicanalista clínico na atualidade. Eu vou falar psicanalista para a gente tentar aproximar um pouquinho mais da nossa linguagem, com a função, com esse papel que eu já exerço dentro do Instituto, tanto como professor, como coordenador do curso, e aí à frente desse desafio, que é ser esse mediador na formação de novos colegas. Eu acho que foi um tema muito pertinente, e espero de alguma forma poder contribuir com todos. Vamos começar então refletindo um pouco sobre tudo aquilo que nós viemos construindo aí nas primeiras palestras, nas primeiras exposições da jornada de psicanálise, que tem a ver com a noção da cura em psicanálise, que de uma certa forma existe sim, né, uma expectativa, uma demanda de cura em relação ao analista. Ao mesmo tempo, entendendo também como que nós ocupamos esse papel no suporte aí ao nosso analisando, para que ele, de fato, supere esse processo de luto. E a gente não está falando só do luto como morte, como nós vimos ali com, com a Jéssica, né? A gente fala muito além dessa noção do luto em psicanálise. Então, recuperando um pouco a essência daquilo que nós já viemos trabalhando há algum tempo, nós sabemos que a psicanálise, ela se trata realmente de um método, né, de investigação do inconsciente. Então, por ser um método de investigação, eu entendo que eu estou praticamente, né, quase que me entregando num processo de pesquisa, né, de investigação, num trabalho empírico. E esse trabalho envolve exatamente a investigação do inconsciente, que é o objeto de investigação da psicanálise. Né? Nós estamos, quando se fala inconsciente, nós estamos falando de uma certa forma de seres humanos, de sujeitos, né, de memórias, de lembranças, de afetos. Nós estamos falando praticamente até de uma história de vida. Então, é importante que a gente entenda que quando nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos, a gente precisa estar preparado de fato, porque esse lugar que nós ocupamos, essa posição que nós ocupamos, que é uma posição privilegiada, que o analista ocupa em relação ao analisando, ele de uma certa forma ele nos autoriza, né, a ajudá-lo nessa reconstrução não só do seu ego, mas também do superego, de outras instâncias psíquicas, a ressignificar sua própria história. Então, não dá para falar de tudo isso, não dá para falar em formação sem falar de ética, de responsabilidade, de compromisso, de uma preparação adequada para ocupar essa posição. Então, atualmente eu tenho comentado com alguns colegas, né, e compartilhado algumas mensagens, o quanto, por mais que a gente ouça com tanta frequência falar que esse método de investigação, ele é por meio da associação livre do sujeito, que ele se dá através dessa fala, da escuta flutuante, existem outras tantas formas de linguagem, que não é só a linguagem falada, verbalizada, né, e por isso também eu concordo muito quando a Jéssica fala desse lugar do acolhimento, da empatia, né, da manifestação, de você poder olhar para o teu paciente e ele perceber que aquilo que ele compartilha com você, aquilo é importante para você, né? Essa relação entre escuta flutuante, em que você tem que tentar ouvir sem ouvir, né? Como dizia o próprio Freud, mas ao mesmo tempo você precisa ouvir, mas devolver para esse paciente para que ele se dê conta daquilo que ele está trazendo para nós na clínica através desse processo transferencial.
as suas próprias construções simbólicas, o seu próprio inconsciente. Então, retomando aqui esse gancho do que eu estou tentando dizer para vocês, a gente tem que ir muito além dessa fala, dessa noção da associação livre. Existe com certeza aí outras formas de linguagem, outras formas de associar. Bom, muito bem. Com tudo isso, eu gostaria de compartilhar com vocês que, já que nós estamos falando em psicanálise, nós estamos falando de um ambiente clínico, é importante relembrar a todos que a psicanálise, ela faz parte das terapias, né? Ela é um método psicoterápico, e como método psicoterápico que lida com a saúde mental, com, né, o emocional de outras pessoas, o convite à ética, o convite à, né, condição de ocupar esse lugar, ele é imprescindível. Não dá para se pensar num analista, por exemplo, que acredita que a formação é possível só vendo vídeos do YouTube, só assistindo, né, vários vídeos, porque eu assisto muito vídeos no YouTube, porque fulano fala, e ciclano fala, e um monte de psicanalistas renomados, famosos, né, mas como já dizia o próprio Christian Dunker, não é possível pensar, né, em ocupar ou se autorizar como analista, só nos apoiando, né, nesses suportes didáticos complementares que requer a nossa formação. A nossa formação, ela é uma formação que, de fato, requer muito mais de nós, né? E esse requer, ele tem a ver com muitas leituras, muita análise crítica, muita dedicação, horas e horas de análise pessoal, né? Então, falar em formação é remeter àquela velha mensagem do tripé analítico. E muitas pessoas, quando nos procuram, tem sempre uma perguntinha básica assim: mas será que é realmente importante que eu cumpra esse tripé analítico? Será que eu realmente preciso passar pela análise pessoal? Ou será que, de fato, eu preciso da supervisão para que um dia eu possa experimentar a clínica e, mesmo quando eu inicio os atendimentos, que eu possa ser assistido por outro colega mais experiente? Então, é muito interessante como que, com a expansão da psicanálise, né, e talvez eu voltaria, eu daria até um passo para trás com essa crise que todos nós estamos vivendo, uma crise econômica instaurada no nosso país, uma crise política, uma crise mundial, uma crise de saúde pública, né, que afeta todos nós. A gente observa que, com isso, o desemprego, houve um disparate de desemprego no mundo, né, não só no Brasil, claro que o Brasil também, e a mensagem que acaba ficando para as pessoas é que elas precisam, de alguma forma, encontrar uma alternativa, né, uma forma de sobreviver, e aí elas buscam aquela suposta formação, por exemplo, a formação em psicanálise clínica, em que ela acredita que é possível se formar em um tempo muito menor, bem mais curto, do que, por exemplo, uma faculdade, e que ela possa, com isso, seguir adiante. Eu estou dizendo que isso não é válido, ou que isso, por exemplo, não deveria acontecer? Não, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que essa busca, ela é totalmente aceitável, né? O que não é aceitável é nós acharmos que esse processo, até nós chegarmos à condição de analistas, que eu posso sair pulando etapas, né? Que eu acredito que estudar não requer leitura, que estudar é só assistir vídeo, que basta eu estar numa clínica, num consultório, e dizer que eu sou analista para falar que eu já me autorizei, que eu sou analista. Nós vamos voltar nessa autorização. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre as contribuições de Lacan em torno desse tema, mas, de qualquer forma, não é necessariamente isso que nós estamos falando, né? Dentro da clínica, nós acabamos trazendo
uma série de noções, de conceitos psicanalíticos, como a própria noção de resistência, a própria noção de transferência, a noção do desejo do analista. É importante que eu, como analista, eu deseje ocupar essa posição, claro, mas será que o meu desejo é suficiente para que eu me autorize, de fato, como analista? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta interessante para deixar para todos como reflexão. Agora, considerando que nós estamos falando de um conjunto aí de teorias psicológicas e também psicopatológicas, né, que é a própria psicanálise, né, nós percebemos que o método psicanalítico de investigação, esse método de tratamento que busca, de alguma forma, trazer um certo alívio, como nós vimos lá atrás, na noção da cura em psicanálise, né, oferecer esse lugar desse acolhimento, desse conforto para o nosso paciente, ele não é um método que se aprende num bate-papo. É claro que nesse processo de formação dos analistas nos dias atuais, nós vamos observar, claro, o analista que já passou pela análise pessoal, que passou por uma escola clínica, por um programa de análise didática, aquele que faz um bom acompanhamento com o supervisor e aquele que, de fato, se debruçou verdadeiramente sobre leituras, reflexões, anotações, né? E não, olha, que resumo legal desse livro. Esse livro parece muito bom. Olha, fala sobre sonhos. Ah, tá bom, não preciso ler ele, isso não é importante. Não, gente, é muito importante. É muito importante. Não estou dizendo que ler todas as obras do pai, do fundador da psicanálise, Sigmund Freud, ela é a solução, ou de todos os outros psicanalistas que são referências para nós, Winnicott, Bion, Melanie Klein, Lacan. Eu não estou dizendo que a leitura de todas essas obras elas são condição sine qua non para que, de fato, a gente ocupe esse lugar como analistas. Mas uma preparação adequada, um estudo real, um estudo profundo, uma base consolidada é que nos torna, é que nos dá condição de aliar a teoria e a prática, a noção da teoria com a clínica, né? E a análise pessoal, a resolução de todos os nossos conflitos, ou pelo menos daqueles conflitos mais emergentes, para que a gente possa conseguir, ocupando esse lugar do analista, conseguir de fato fazer o exercício, como a Jéssica disse, de deixar para trás, né, as nossas próprias particularidades, a nossa dor, o nosso incômodo, aquilo que nos incomoda de alguma forma, que nos causa desconforto. Então, para fazer isso, é preciso que a gente consiga, de alguma forma, galgar um certo equilíbrio nessas relações. E aí, vocês claramente devem estar se perguntando, mas, professor, então isso significa que o analista está com a vida resolvida, que ele é uma pessoa exemplar? Muito pelo contrário, gente. Mas a gente aprendeu a separar algumas coisas, né? Como algumas questões já foram tratadas e resolvidas, hoje, por mais que elas ainda de alguma forma voltem, né, no dia a dia, a gente já consegue lidar com elas com muito mais facilidade e com uma carga emocional muito menor do que normalmente a gente lidaria sem que nós estivéssemos nos submetidos a essa análise. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte: já que nós estamos falando em formação, é preciso compreender que essa formação, composta por teorias, métodos, vários termos, né, tem tantos termos técnicos dentro da psicanálise, ela, ela, ela requer muito de nós. E por mais que a gente faça parte de um instituto, não importa o formato, né? Se eu estou numa escola presencial, eu estou numa escola online, à distância, todos nós, de alguma forma, precisamos nos dedicar verdadeiramente nesse processo que é a nossa formação. Porque a nossa formação, ela tem um começo, né? A gente começa a estudar psicanálise, mas a gente estuda psicanálise praticamente para o resto da vida. Então, eu diria que a psicanálise, ela é um projeto de vida, né? Vamos tratar dessa forma. E é um projeto de vida porque é um projeto que a gente leva
cada vez que a gente atende um caso clínico diferente, cada vez que a gente atende um paciente diferente, que a gente faz esse processo, como o Cleovesi comentou lá atrás, na visão de Bion, né, da renovação dessa memória, né, do desapego das memórias, de não ter memória. Cada vez que a gente passa por isso, a gente aprende um pouco mais, a gente exerce um pouco mais esse campo da conciliação entre a teoria e a prática da própria clínica psicanalítica, mas a gente descobre que em diversos momentos a gente precisa estudar mais e buscar mais informação e mais conhecimento. Agora, é um processo subjetivo? Realmente é um processo subjetivo, mas esse processo que a gente assume em nome próprio, ele pode até ser subjetivo, mas ele nunca vai ser um processo solitário. A gente não precisa seguir sozinhos nessa trajetória de formação. E para isso, nós podemos até fazer um paralelo que as próprias instituições psicanalíticas, como até no nosso caso aqui do Instituto Avia, acabam oferecendo essa possibilidade de interlocução entre pares. E é essa interlocução entre pares, como hoje também acontece durante a nossa jornada, é que nos permite, de alguma forma, avançar e fomentar ainda mais a transmissão da psicanálise. Agora, nós costumamos dizer, alguns colegas presentes, que são docentes também, aí, professores universitários, sabem disso. Existem alunos e alunos, né? Existe aquele aluno dedicado que realmente ele está presente, ele se dedica, ele participa, ele constrói, ele reflete sobre aquilo que está sendo construído, ele contribui nesse campo de conhecimento, e existe aqueles famosos alunos de corredores de universidade, né? Eles ocupam os corredores, né? Marcam, em teoria, a presença ali, mas, na verdade, não existe um desejo real, uma vontade sincera de estar ali aprendendo, se entregando para esse projeto de vida que é a formação em psicanálise clínica. Então, eu diria, né, nesse contexto para todos, que talvez falar em formação do psicanalista nos dias atuais, talvez uma primeira pincelada seria essa noção de que nós não estamos sozinhos, né, que a nossa jornada nunca é solitária, que nós temos sim, né, o apoio aí, para bem dizer, das instituições, né, dos institutos que acabam, de alguma forma, nos apoiando nessa jornada de formação, e além disso, nós sabemos que esses institutos, essas escolas acabam sendo o meio, né? Não são o fim da nossa formação. Elas são só praticamente aí as mediadoras. Então, nós falamos que, como se trata de um projeto de vida, né? Essa arte de praticar a análise, ela acaba se confundindo também com a própria arte de resolver algumas neuroses de transferência. Então, daí a gente começa a aprofundar o quanto que esse preparo, essa formação do analista nos dias atuais, ela é importante, porque aqui entra muito a capacidade de interpretação do analista. Agora, como falar de capacidade de interpretação na clínica psicanalítica se nós sequer temos elementos ou conhecimento adequado para fazer ou para expressar de uma certa forma essas interpretações, né? Como falar de interpretações sem preparo? Bom, é isso. De uma certa forma, a gente a gente começa a construir essa noção do quanto a nossa formação ela demanda de nós. Bom, agora, quando se fala em formação do analista nos dias atuais, eu traria uma outra mensagem que é sobre a noção da transmissão em psicanálise. Eu acredito que é muito importante nós falarmos um pouco sobre a transmissão. E o próprio Freud, ele acaba formulando um pouco essa noção num dos seus escritos, que é a análise leiga, né? E aí, nessa construção da análise leiga, ele fala que de uma certa forma, as escolas, os institutos, né, eles acabam esperando de uma certa forma, ele requer de uma certa forma,
que o saber, esse saber esperado do psicanalista, ele seja de fato acrescido da experiência em si de uma análise. Então, ele fala que realmente nós não temos que oferecer só, ou deveríamos oferecer apenas essa formação teórica, mas a gente deveria oferecer também essa experiência real, vivida, como ele próprio viveu, né, lá nos primórdios da psicanálise, na invenção da psicanálise, pensar que o próprio Freud se submeteu à análise. Claro, a gente fala aí da análise original, mas alguns teóricos, alguns especialistas ainda apontam que as famosas cartas de Freud a Fliess, elas representaram, de uma certa forma, quase que essa interlocução, essa relação transferencial do Freud com Fliess, e que isso, de uma certa forma, poderia até ser comparado com o processo de análise, né? Agora, o que é válido destacar é que, além dessa mensagem de Freud, ele também traz para nós algumas outras noções de que, durante o início da psicanálise, e também pensando na época que a própria psicanálise começa a se expandir para outros países da fala alemã, depois tem a expansão para a América, ele acaba ocupando esse lugar de ser quase que a pessoa que mantinha o poder de reconhecer e de nomear os novos analistas. Então, Freud ele acaba ocupando essa posição. Então, ele não só, né, era responsável pelo processo de análise de diversos dos seus discípulos, mas ele também era quase que a pessoa que concedia essa autorização ou essa liberação para que a outra pessoa pudesse, de fato, vir a exercer a psicanálise. Bom, ao olhar, então, para essa noção, nós observamos que a noção da expansão, né, a própria noção da expansão em psicanálise, ela acaba trazendo para nós aí algumas reflexões, porque nesse meio tempo a gente percebe uma forte preocupação do Freud em relação à expansão, uma necessidade tanto dele quanto de seus discípulos de proteger um pouco a psicanálise aí de possíveis desvios, e aí foi mais ou menos ali que por volta de 1910 eles acabam criando a Associação Internacional dos Psicanalistas, que é a tão conhecida IPA, né, que acabou ali ocupando esse papel de regular as instituições que nasciam mundo afora, né, e ao mesmo tempo de orientar quais seriam esses caminhos, né, de fato aí para essa autorização. Deixa eu acompanhar aqui uma das perguntas. O Aderson faz a seguinte pergunta para nós aqui. Para além das diferentes escolas de formação de psicanalistas, qual o destino comum dessas clínicas neste momento atual do novo normal? Boa pergunta, Aderson. Pensar o desafio comum dessas clínicas, né, nesse momento atual, eu entendo que esse momento atual tem a ver com um tempo com muito mais celeridade, esse tempo em que nós estamos muito mais conectados através das redes sociais, das mídias sociais e de outras tecnologias de comunicação e de informação. E, com certeza, a gente observa um processo de adequação, né, em relação às escolas, e também no sentido de ajudar os psicanalistas, ajudar os analistas em formação a estarem um pouco mais preparados para esse futuro. Eu acredito que a gente vai comentar um pouco mais em detalhe sobre essa pergunta no próximo momento da nossa jornada, e a gente volta nela aí com um pouco mais de profundidade. Então, eu vou retomar um pouco aqui a noção do que nós estávamos conversando sobre, né, a própria expansão da psicanálise, e a gente percebe aí alguns registros históricos que eu acho que podem ser compartilhados, já que isso aí pode ganhar ou não relevância para nós nesse momento, mas eu achei que era válido transmitir, né, que lá em 1920 foi fundado em Berlim o primeiro Instituto de Formação. Pessoal, falamos em formação, falamos um pouco aí, né, no próprio Freud, falamos de alguns movimentos que aconteceram tanto na América, na própria Europa, e o que nós podemos observar é que mais ou menos nos anos 50, a gente percebe que com a doutrina, né, a própria
psicanálise, né, esse movimento da psicanálise, todo o movimento freudiano, ele já está praticamente concluído nesses continentes, e ali a gente observa diversas outras contribuições em torno desse assunto. Então eu vou ampliar um pouco algumas noções para nós aí sobre a noção do autorizar-se a si mesmo, né? Então, muitas pessoas falam, bom, hoje em dia, né, se fala muito na estrutura da formação do psicanalista, nós falamos aí que a gente chega a essa noção do tripé clássico, né, que tem a ver com a análise pessoal, o ensino teórico, a própria supervisão clínica, e nós podemos dizer que, de uma certa forma, nós falamos de quase que um consenso entre as instituições psicanalíticas no mundo afora. O próprio Lacan, de alguma forma, algumas pessoas, quando remontam essa frase de Lacan, de que o analista só se autoriza a si mesmo, costumam acreditar que ele acabou rompendo com alguma tradição, mas a verdade é que ele não rompeu nenhuma tradição. Ele acabou introduzindo nela um certo rigor psicanalítico e acabou também fomentando a possibilidade de renovar aí algumas dessas dimensões da formação e da transmissão da psicanálise. Então, o que nós observamos que essa noção construída em torno do ensino teórico, da análise pessoal, da supervisão clínica, ela é essencial à formação dos psicanalistas ainda nos dias atuais. Não dá para fugir disso, né? E esse modelo, como eu comentei, ele foi adotado de forma unânime pelos grupos internacionais, então não importa por onde a gente caminha, por quais instituições mediem a nossa formação, como se dá esse processo até o autorizar-se a si mesmo, até que eu realmente me sinta em condições de assumir esse lugar, né, de analista e não de analisando, nós precisamos cumprir minimamente com alguns regulamentos, com algumas regras, e uma delas é o próprio tripé psicanalítico, né? Agora, é claro que a gente observa que tem muitas divergências, né, em algumas teorias, ou seja, nem sempre divergências, mas até mesmo construções diferentes sobre determinados assuntos, mas, reforçando, é visível que o tripé de formação ele é aceito por todos. Então, vamos tentar, então, pensar nessa noção de formação, mas também trabalhando a noção que a gente precisa, de alguma forma, alicerçar as nossas convicções epistemológicas acerca do objeto da psicanálise, até desse fazer analítico, porque parece muito simples falar de tudo isso, né? Parece muito simples falar em psicanálise, como se bastasse de fato eu ter um divã, né, um espaço para atendimento, e eu já estaria quase que num setting analítico. Como a própria Jéssica falou, a gente está falando de um paranalítico, nós estamos falando de uma aliança terapêutica, nós falamos que precisa existir de alguma forma esse espaço em que o analista ele consegue estabelecer essa relação transferencial, o analisando consegue estabelecer essa relação transferencial com o seu analista, e o analista, né, de alguma forma, até esse processo contra-transferencial, não vou entrar aqui nos méritos das relações positivas, negativas, eu acho que não é o contexto no momento, mas nós precisamos, de alguma forma, estar atentos desse fazer analítico, né, dessas condições institucionais que nós podemos dizer que são ou não adequadas a esse fazer analítico. E nós, de uma certa forma, buscamos com essa noção do tripé, produzir esses efeitos analíticos, né? Vamos produzir de fato? Eu não sei, né? Mas existe com a noção do tripé, né, a possibilidade de se produzir esses efeitos analíticos, e com isso, né, eu consegui chegar até esse lugar do autorizar-se a si mesmo, né? Por outro lado, eu acabei trazendo até uma noção complementar para nós sobre essa noção de que as instituições, os próprios dispositivos institucionais, eles estão, de alguma forma, vamos pensar assim, eles estão subjacentes à nossa formação, né? Eles existem, eles precisam ser cumpridos e tudo, mas a gente procura, né, fazer com que eles
funcionem de forma bem solidária com o tripé, né? Que realmente eles dialoguem com o tripé de formação e que, mais do que esse fazer analítico só lá na clínica, que esse fazer analítico já aconteça desde já, desde os primeiros momentos da nossa formação. E isso requer que a gente consiga proporcionar também que um ambiente acolhedor, que esse ambiente seja acolhedor. Então, imaginem também que nesse processo, essa etapa do acolhimento para nós, ela é muito importante e ela busca principalmente não favorecer o que nós chamamos de alienação. Nós não pretendemos com isso que a formação do analista nos dias atuais, ela seja um processo de alienação, né? Muito pelo contrário, mas nós precisamos estar atentos de uma certa forma não só a essas regras institucionais, mas também a esse formato que é unânime entre as instituições e grupos internacionais, que é do tripé analítico. Agora, quando se fala, né, em ser analista, nós estamos dizendo quase que de um ofício que dá uma sensação de ser um ofício impossível, né? Porque nós acabamos comentando, eu comentei com vocês aí sobre a noção de como que nós começamos uma formação, damos início a essa jornada, mas que ela é um projeto de vida, né? Ela é um projeto contínuo. Mas também nós acabamos aí ficando com essa mensagem de que parece um processo quase que impossível, interminável. Por isso que a gente acaba associando com essa noção de ofício impossível. Não é um ofício impossível, ao contrário, não é isso que nós pretendemos passar para cada um de vocês. Eu acho que todos nós buscamos de alguma forma alentá-los nesse caminho, né? Demonstrar que esse lugar do acolhimento é um lugar que nós escolhemos estar. Eu, particularmente, eu me sinto muito feliz, muito realizado em poder acolher cada um dos alunos, cada um dos colegas em formação, e de poder fazer parte da história de todos, e eu quero que vocês não se sintam solitários nessa jornada, né? É importante que a gente não se sinta solitário. Ela é, sim, pessoal, ela é subjetiva, mas a gente, de uma certa forma, se sente muito realizado, muito agraciado quando a gente pode compartilhar isso com um outro, né? Então, falar um pouco aí das particularidades da transmissão da psicanálise é também falar um pouco aí dessas asserções categóricas, né? Falar um pouco sobre todas essas noções que estão por trás aí, que tem a ver com o próprio tripé que nós comentamos, falar do método psicanalítico, né? Falar do próprio objeto de investigação da psicanálise, mas também recordar que a psicanálise aplicada é o próprio tratamento psicanalítico, né? Agora, tudo aquilo que escapa ao tratamento psicanalítico, como nós já vimos antes, ele é a própria teoria psicanalítica. Então, é importante que a gente estabeleça essa diferença entre o tratamento psicanalítico em si, né, e a teoria psicanalítica. Isso é fundamental, que a gente consiga criar esses links entre uma coisa e outra. Pessoal, eu percebo que a gente já está aqui avançando no horário. Eu tenho muito para falar, eu gosto muito de falar, mas vou tentar trazer algumas situações complementares, né? Primeira coisa é o seguinte: nós podemos definir a atividade do analista como um projeto de transformação. Quando eu falo de um projeto de transformação, eu não estou falando só da transformação do outro, mas principalmente a minha própria transformação. Porque eu preciso deixar um pouco dessa bagagem, né, psíquica, dessas memórias, dessas dores, de tudo isso que nós vivemos para trás. Eu preciso deixar de lado o meu desejo também, porque é muito comum, quando muitos colegas começam a formação em psicanálise, nós ouvimos assim: eu tenho muito desejo, eu tenho muita vontade de ajudar outras pessoas. Eu estou fazendo psicanálise porque eu quero ajudar outras pessoas. Gente, isso é incrível, é muito bonito ouvir essa manifestação do desejo, que é o desejo de fazer o bem ao outro. Mas
estar na posição de analista, de psicanalista, requer que nós deixemos de lado o nosso desejo. Não importa o nosso desejo no tratamento psicanalítico. O que importa dentro da própria clínica é o desejo do nosso analisando, e não o nosso. Então, às vezes, nós temos essa noção de que, mas fulano está passando por um processo de dificuldade em casa, de algum tipo de agressão psicológica, verbal, violência doméstica. Como é que é isso? Eu posso, então, né, aproveitar esse espaço em que eu estou acompanhando o meu analisando para dar-lhe algumas dicas de como resolver isso, de como se libertar dessa situação? E aí vem aquela mensagem: não, nós não devemos colocar em questão o nosso desejo de como o outro vai conduzir essa abordagem, né? Vamos falar assim, como que ele deveria agir, porque nós não somos conselheiros, nós não somos coaches, né? Nós somos analistas, e esse processo tem que partir do próprio analisando. Ele precisa, através da análise, entender o que ele está vivendo, ressignificar a sua própria história. E voltando lá na noção que o próprio Claudeci trouxe para nós, ele precisa viver o seu próprio insight. Né? A gente às vezes até facilita, quando a gente vê que ele está liberando o processo do insight, a gente acaba facilitando às vezes esse processo para o nosso analisando. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é aquilo que eu desejo que ele faça, não aquilo que ele realmente deseja fazer. Né? Eu já trouxe um caso clínico, só tomando uma água aqui para poder continuar, de uma analisando idosa que sofreu algumas agressões aí por parte dos filhos, né, que não tinham muita paciência com ela, e ela trouxe isso durante o atendimento clínico, né, contando um pouco desses momentos em que ela foi pressionada pelo pescoço, que ela foi empurrada contra o corredor da sua casa, em que a filha levantava o chinelo para bater nela, ameaçava com o chinelo, e ela falava daquilo com muita tristeza, com muita dor. Claro que, ouvindo toda essa história, a gente fica realmente enaltecido, né, assim, gera até uma certa revolta, porque você fala, isso não é possível, mas naquele momento a gente tem que estar muito atento com a relação contratransferencial nessa história, né? Realmente rever a nossa posição, porque em momento algum, aquela analisando, ela nos pediu que de fato a ajudasse. Ela não queria ajuda, ela queria falar sobre as suas dores. Essa era a ajuda que ela buscava. Ela queria falar sobre o quanto ela se sentia mal com isso. Mas ela não buscava denunciar, ela não estava buscando fazer qualquer coisa contra as suas filhas. Ela ainda dizia, ao final das sessões, tadinhas, elas precisam tanto de ajuda, eu quero ajudá-las e eu não consigo. Então, isso é só para vocês perceberem o quanto esse tema também é sensível, pensando um pouco na noção do desejo, o desejo do analista, né? Se a gente for ouvir o nosso próprio desejo, corre lá e denuncia, não é tão assim, né? A gente tem que dar lugar ao desejo do analisando e rever a nossa posição. Agora, eu comentei um pouco antes, né, que a própria teoria, ela não é suficiente para nos tornar analista, ela é só um meio, né? Ela é importante. Também não dá para abrir mão dela, também não dá para considerar que basta eu ler qualquer coisinha, qualquer artigo que vai estar 100%, não é isso, né? Agora, como nós vimos aí nas entrelinhas, né, e a gente está quase vivendo um processo de desalienação, porque nesse processo em estudar psicanálise, a gente também está se conhecendo, né? A gente também está vendo o próprio mundo, as próprias relações com outros olhos, né? A gente começa a entender o que são, vamos dizer assim, as minhas próprias motivações e o que são motivações do outro, né? O que é, de fato, uma manifestação do meu desejo e o que é a manifestação do desejo do outro.
Agora, a atividade analítica, ela acaba sendo quase que essa autotransformação e quase que uma atividade prático-poética, né? Porque a gente acaba, nesse processo, realizando aí uma espécie de elucidação, né? Desde o começo desse projeto de elucidação, e ao mesmo tempo em que a gente vai conciliando com a teoria, com tudo isso. Então, analisar é fazer, mas não é fazer sozinho, é fazer com um outro. Isso é muito importante, né? Os pacientes também é importante para nós estarmos atentos com a questão ética, porque os pacientes, eles não são materiais ou objetos para nós, né? Eles são seres humanos ali. Eu falei desde o início aqui da minha fala que a psicanálise, ela é um método psicoterápico, ela está entre as psicoterapias, significa que nós estamos lidando com o emocional, com a saúde mental de outras pessoas. Então, a gente não tem que tratar os pacientes, os nossos analisandos, simplesmente como materiais de investigação ou como objetos. Não, são seres humanos que estão ali. E isso acaba resgatando um pouquinho até da própria fala da Jéssica para nós aí. Essa noção de formação que nós temos, ela acaba sempre sendo muito carregada de positividade, de normatividade, mas não dá para fugir disso, viu, gente? Assim, ela é carregada, sim, de uma certa positividade, de uma certa normatividade, mas isso, antes de tudo, deveria conotar um projeto, o projeto de vida, e um processo, né? A noção dessa formação do psicanalista, né, como eu comentei com vocês, ela acaba de alguma forma, ela comporta uma contradição ali dentro desses termos, né, ela traz essa coisa meio ambivalente. Já que a psicanálise, ela não é feita para instituir modelos de pensamento ou de comportamentos, tanto que cada um de nós, quando assumimos a posição de analistas, nós oferecemos a nossa própria contribuição, nós oferecemos aí a nossa própria interpretação de cada caso. E até quando nós lembramos de Freud falando da análise dos sonhos, quando eu começo a fazer uma análise do sonho, eu descubro que a análise do sonho, ela parece interminável, como a própria análise algumas vezes parece interminável, né? Algumas pessoas falam, nossa, por que a análise demora tanto, né? E se a gente observar, até analisar ou interpretar um sonho, esse sonho manifesto, né, essa narrativa do sonho que o nosso analisando nos traz, ela traz uma interpretação hoje, daqui a pouco, se a gente voltar, a gente consegue agregar uma nova interpretação ou interpretar de formas diferentes. Então, olha que legal pensar um pouco também nessa noção da interpretação e o nosso papel como esse profissional, como esse par que está ali, né, oferecendo de alguma forma essa contribuição. Agora, eu vou falar um pouquinho, já que a gente falou do autorizar-se a si mesmo, eu já estou avançando aqui no horário, o Lacan fala que realmente a gente precisa autorizar-se de si mesmo. Eu não gostaria de passar por essa fala do Lacan sem fazer um parêntese que eu acredito que é muito válido, que o Lacan, ele tentou ser aceito pela IPA, pela Associação Internacional dos Psicanalistas. Por algum motivo ele não foi aceito, né, não conseguiu ser aceito, e ele acaba, a partir daí, criando um movimento e resgatando de uma forma muito valiosa as obras do Freud, tentando sair um pouco desse rigor, desse aspecto burocrático da formação dos psicanalistas. Ele fala que o analista só se autoriza de si mesmo. Mas ele também acaba falando também, nesse contexto, do passe. Né? O que seria esse passe? Né? O passe nós entendemos quase como esse ritual de passagem. Né? É um termo que nós usamos até com bastante frequência dentro das ciências sociológicas, né? E da própria antropologia, mas esse passe seria mais ou menos assim, aquela pessoa, aquele alguém que está perto de autorizar-se, de assumir o lugar de analista, de comunicar o que se fez e se decidir também por isso, ou seja, até mesmo de transmitir o que levou a autorizar-se e a engajar-se num discurso do qual ele será parte ou suporte para ele. Então,
ele fala desse passe como parte desse processo, em que a gente, de fato, se sente plenamente em condições de ocupar essa cadeira, né, de viver essa posição, de estar nesse lugar, de estender o acolhimento, né, ao próprio método psicanalítico em prol de outras pessoas. Mas o Lacan, ele traz uma mensagem interessante que ele acaba concluindo ou ponderando da seguinte forma: eu falei das formações do inconsciente, né? Mas é preciso saber notar as coisas que eu não falo. Olha essa mensagem do Lacan. Pois eu jamais deixei sequer um traço. Eu nunca falei da formação analítica. Ele não está dizendo que não é importante a formação. O autorizar-se a si mesmo tem quase a ver com esse passe, essa transição, esse momento em que a gente se sente como parte desse processo, acompanhado por essas instituições, ou por outros colegas, ou pelo meu próprio analista, em condição de ocupar esse lugar. Ele nunca fez referência à formação analítica. Ele nunca disse que ela não era importante. E tanto não disse que ele fundou em Paris a Escola Parisiense de Psicanálise. Então, a gente tem que rever um pouco a forma como nós apropriamos, e ele acaba reforçando para nós que o que ele deseja é colocar a própria questão da formação no famoso campo ético. Ele quer colocar a formação no campo ético, tirando a formação do campo puramente técnico. Então, formar-se ou autorizar-se a si mesmo, chegar a essa condição de dizer, eu sou um analista, significa que eu preciso rever, além desse campo técnico, né, toda essa trajetória, toda essa base que tem a ver com a instituição, com o tripé analítico, eu preciso estar atento às questões éticas. Então, aqui eu acredito que nós podemos falar que a nossa formação nos dias atuais, até já dando continuidade aqui, eu já começo a olhar nas sequências algumas perguntas que nós recebemos aqui, que eu recebi também durante essa breve exposição. Nós não podemos sequer, né, falar na formação do analista nos dias atuais sem considerar uma dedicação real, comprometimento, responsabilidade, né? Análise pessoal, supervisão e, acima de tudo, que isso seja um projeto vivido, um projeto real. É claro que a gente, muitas vezes, pela própria questão dos dias atuais, nós temos quase que uma imposição, né, uma coerção do mundo que nos obriga a tornar esse processo mais rápido, mais célere. Mas isso não quer dizer que ele não precisa ser feito com seriedade, com qualidade e com ética. Isso não quer dizer que isso me desobriga a estar atento a cada uma dessas etapas que tem a ver com a minha formação, mas também com a minha preparação e com esse despojar de mim mesmo, com esse processo de desalienação. Então, isso é muito importante. Eu gostaria de fazer um breve parênteses que algumas instituições, algumas escolas de psicanálise no mundo não aceitam outros profissionais que não sejam médicos, psiquiatras ou psicólogos para poder ocupar, né, esse lugar como analistas. Por outro lado, né, já com o advento do próprio lugar da psicanálise, essa revisão feita por Lacan, que teve uma importante contribuição na nossa formação e na noção que a gente tem hoje da própria transmissão da psicanálise, nós observamos que isso ficou muito mais flexível, né, que hoje já se pode falar, sim, né, em abrir espaço para profissionais de outras áreas de conhecimento, de outras áreas das próprias ciências humanas, das ciências sociais,
mas isso não quer dizer que qualquer um deveria, ou poderia, ou tem condições de ocupar essa posição. Gente, vocês vão observar que o embasamento teórico, eu estou falando quase que de uma bagagem cultural também. Como que nós podemos interpretar tantas coisas sem uma bagagem, né, de conhecimento, de vivências, uma bagagem cultural? Então a gente também precisa estar bem atentos a isso. Porque, por exemplo, quando você pega uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com leituras, ou com falas, ou que, né, eu vou criar uma certa polêmica ao falar disso aqui, mas que até semi-analfabeto, né, eu acredito que a partir daí a gente deveria repensar se essas pessoas estariam em condição de ocupar essa posição de analistas, né? Então, fica aí a minha mensagem, a minha contribuição em relação à formação do analista nos dias atuais. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso, eu tenho muito para falar sobre isso, mas eu precisei me ater um pouco nos elementos mais importantes desse painel, desse debate, e também para poder compartilhar com vocês aí um pouquinho do que vocês estão também provocando e perguntando. Então vamos lá. Acho que o Jonatas fez uma pergunta aqui para nós, né? Ao olharmos para o tripé psicanalítico na formação do analista, ele me pergunta se eu diria que existe um desafio maior entre esses três pontos, algo que precisamos olhar com maior atenção. O Jonatas, particularmente, eu acredito que todos são muito válidos, todos têm importância, mas onde eu tenho observado uma maior resistência dos colegas que começam a formação entenderem a importância de submeter a análise pessoal, né? Eles quase que estabelecem um parâmetro mental de que eles querem viver só uma análise didática, né? Quase que vivenciar como que seria ser esse analista, mas muitas vezes eles se recusam a viver essa entrega real que é a análise pessoal. Então, como falar em ajudar outras pessoas, como falar em ocupar a posição de analista, se nós não nos submetemos à análise pessoal? Então, eu acredito que de todas esses três pilares, né, do tripé psicanalítico, talvez esse seja um dos pilares em que eu devotaria maior atenção e reforçaria cada vez mais para cada um de vocês, para todos que eu conheço, que eu tenha a oportunidade de ter contato, porque parece que é um projeto que, como diz o Cleubec, requer muita coragem. É coragem de verdade, gente. Se submeter à análise, né, passar pelo processo da análise, é a gente lidar com os nossos próprios fantasmas, né, a gente se conhecer, a gente dar lugar a esse desejo que conscientemente eu nego ele, renego de alguma forma, que eu busco recalcá-lo, que eu busco esquecer, né? Então, eu sempre digo que nós, dentro do processo da clínica e pensando nessa relação analista e analisando, nós achamos que o inconsciente não quer ser ouvido, muito pelo contrário, ele quer ser ouvido, ele quer vir à tona. Somos nós, conscientemente, que muitas vezes não queremos dar espaço ou voz ou vazão a esse inconsciente. Então, quando ele encontra oportunidade através dos xistes, dos sonhos, ou até da análise, ele aparece, né? E às vezes leva tempo para a gente dizer aquilo que a gente gostaria de dizer, para a gente talvez falar claramente aquilo que eu quero, e não aquilo que eu espero, ou que eu acho que seria moral, ético, esperado de mim, porque o mundo me diz que tem que ser assim, porque os valores familiares, os valores sociais, a própria lei, né, ela institui que certas coisas não poderiam, não deveriam ser assim. Então, quando eu consigo rever a dimensão dessas categorias, dessas instâncias psíquicas, tanto das exigências do meu id como do meu superego, e dou de fato vazão a essas moções, a essas pulsões, a esses desejos, a essas fantasias, ali eu estou empreendendo quase que
projeto de coragem, de entrega real. Então, fica aí a sugestão que talvez seja um dos mais importantes. E, muito bem. Pessoal, eu não vejo mais perguntas, então eu acho que nós podemos passar então agora para a segunda, para a última etapa, né, desse nosso encontro aí, do painel. Agradeço a todos aí pelo tempo, pela oportunidade, e vou pedir aquela breve licença para fazer uma rápida apresentação para vocês aqui mais uma vez.